Nos tempos atuais, muitas pessoas têm uma grande dificuldade de sofrer. E é verdade que a gente pode até se questionar por que o homem moderno tem medo de sofrer. É claro que alguém poderia falar: olha, Rafael, a verdade é que o ser humano ele tenta se livrar do sofrimento. Ok, eu entendo. Existe algo em nós que faz com que a gente se afaste daquilo que é incômodo e se aproxime daquilo que é agradável. Porém, se um ser humano ele se resume a isso, ele não vai ter diferença nenhuma de um cachorro ou de qualquer outro animalzinho. Logo, ter um pavor do sofrimento, do incômodo, da frustração é um elemento extremamente perigoso para quem quer crescer, para quem quer ser uma pessoa madura. Por exemplo, para a gente conquistar qualquer coisa que exija um pouco de esforço da gente, a gente vai ter que lidar com o sofrimento, não é verdade? Então, por exemplo, para quem quer, né, passar numa faculdade, por exemplo, e terminar essa faculdade, provavelmente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu conheço um pianista que começou a aulas de piano aos 8 anos e ele sabe que durante muito tempo ele teve que abrir mão de várias coisas porque ele tinha que estudar. Então, pode existir ali um certo sofrimento, né? Mas o medo do sofrimento, ele pode nascer de uma perda de sentido do bem maior. Ou seja, aquele bem maior, aquele bem valioso dentro da nossa vida, que nós não temos, mas queremos buscar, a gente precisa entender que para alcançá-lo, a gente vai precisar lidar com certo sofrimento, enfrentar certos desafios, tropeçar um pouco no caminho, não porque queremos tropeçar por tropeçar, mas porque teremos que suportar coisas e nem tudo a gente sabe, a gente vai aprendendo no meio do caminho. Então, se a gente perder o sentido do bem maior, a gente só vai ficar buscando bens fáceis. Só que nós não vamos nos satisfazer com bens fáceis. Por isso que muitas pessoas que ficam vivendo só por prazer, logo vai se entristecer, porque só está buscando prazer fácil, por exemplo. Então, é muito importante que a gente consiga olhar para a gente e perceber que nós nascemos para coisas maiores, melhores, mas que exigem de fato um certo esforço da nossa parte. Se a gente não fizer esse esforço, o que vai acontecer vai ser uma mediocrização existencial, né? E a gente vai, como se fosse assim, abandonar o nosso potencial para as grandes coisas. E esse é um ponto que nós não podemos perder de vista. Nós temos potencial para grandes coisas. Mas só ter potencial para grandes coisas não basta. Não é verdade? A gente precisa olhar para uma via extremamente prática. Não só prática, mas de buscar, de entender que esse potencial tem que virar algo atual, ou seja, ato. Né? Então não adianta eu falar assim, não, mas eu tenho um grande potencial para estudar, Rafael, eu sei. Então transforma, né, esse potencial em ato. Não viva só de potencial, tá? Então, isso é um ponto extremamente importante. O homem atual tem tanto medo de sofrer porque começou a acreditar que não é digno de grandes bens, de grandes coisas. Mas, vale lembrar, grandes bens e grandes coisas exigem um certo esforço. E esse esforço é saber lidar com certo sofrimento. Mas, se você fugir dessas grandes coisas, a tua vida vai ser medíocre e logo você vai cair numa tristeza. Ou seja, aquele que não enfrenta certo sofrimento para um bem maior, logo vai sofrer, mas de maneira desordenada. Porque vai sofrer diante de uma vida sem sentido. Eu não sei nem por que eu estou sofrendo. Tem muitas pessoas que estão assim. Então, se o sofrimento faz parte da vida humana, então que esse sofrimento ele esteja ligado a bens que são difíceis de ser alcançados e que eu busque esse bem difícil, porque para ser maduro é necessário ter uma relação com bens que são difíceis de ser alcançados também. É claro que a vida não é 100% sofrimento, mas a gente sabe que certos bens mais valiosos vai precisar da nossa
disposição para sofrer por aquilo. Não é à toa, não é de se estranhar. Nós temos hoje, né, um certo pavor das pessoas em relação a ter filhos, por exemplo. Né? Ah, porque vai ter um sofrimento, vai roubar minha liberdade, etc, etc, etc. Ou seja, eu não olho aquilo mais como um bem maior. Se a pessoa não olha aquilo como um bem maior, vai achar que aquilo ali é sempre um sofrimento terrível. E assim, muitas pessoas vivem dessa forma. Aí de repente passam 10 anos, 15 anos, se arrependem de não ter tido filhos. E aí pode nascer uma existência mais amarga em algum momento. Ou seja, fugir do sofrimento vai fazer você um animalzinho que você não nasceu para ser. Encarar um sofrimento, mas principalmente não sofrer por sofrer, não somos masoquistas, mas olhar para aquele bem valioso que exige o esforço, a ordenação. Isso é fundamental. Certo? Então curta esse vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Tchau, tchau.